Em fevereiro de 2018, uma questão para auditor, foi decretada pelo então presidente da República, por meio de decreto, a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, que teve por escopo, por termo, agravo e comprometimento da ordem pública naquele estado, nos termos preconizados pela Constituição Federal. Havendo fato semelhante em outro estado da federação, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, o presidente da República, para a decretação da intervenção federal no estado, aí dependerá de quê? Então, a prova de 2022, né? Quando a banca formulou a questão, ela tinha como referência a intervenção federal no Rio, né? Não sabia que em 2024 nós teríamos, então, em 2023, nós teríamos, então, intervenção federal aqui no Distrito Federal. Pelo mesmo motivo, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Como é que funciona a intervenção federal? Abra sua Constituição, por favor, para você não ficar com raiva de mim. Como assim? Eu vou citar o que está lá, mas de repente fica rápido para você acompanhar. Então, abra sua Constituição, por favor. Artigo 34. Está escrito assim: o Estado, a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto. E são 7 os casos de intervenção federal que vocês estão vendo aí. Garantia da integridade nacional. Uma hipótese de intervenção. O que mais? Repelir invasão estrangeira no Brasil ou de uma unidade da federação em outro. O terceiro inciso, que é o que ele está fazendo referência, por termo, quer dizer, finalizar por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Foi o que gerou a intervenção federal lá no Rio, aqui no Distrito Federal. Foi esse terceiro inciso. Por termo, a grave comprometimento da ordem pública. Garantia da livre atuação de qualquer dos poderes nas unidades da federação, que é o inciso 4. Eu apostaria na sua prova o inciso 5. Então, assim, se ele quiser contextualizar, de repente é o inciso 5. Reorganizar as finanças das unidades da federação que deixarem de pagar a dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. O que é a dívida fundada? A dívida consolidada, né? Deixarem de pagar a dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Ou, que é o que seria a minha aposta na sua prova, deixar de repassar aos municípios as receitas tributárias próprias. Aquela repartição de receita tributária que vocês estudam lá com o Fábio Dutra, né? Artigo 154, 155 da Constituição, que a banca adora cobrar. Pode cair em tributário, pode cair em constitucional também. Então, fica aí essa observação de repartição das receitas tributárias. Então, quando o Estado deixa de repassar ao município as receitas tributárias que são próprias do município, por esse motivo, ele pode sofrer a intervenção federal. Ótimo. Inciso 6. Recusa de cumprimento de lei federal, ordem ou decisão judicial. Isso aqui caiu também na prova do MPF domingo, fico só lembrando as questões recentes. Ok. E inciso 7, que diz respeito aos princípios constitucionais sensíveis. Eu vou escrever assim, princípios sensíveis. Mas vou dizer quais são. A forma republicana de governo, sistema representativo e democrático, a linha A. Os direitos da pessoa humana, B. Autonomia municipal, destaca isso, C. Prestação de contas por parte da administração pública direta e indireta, e letra E destaca também aplicação do mínimo da receita do Estado exigida pela Constituição com ensino e com saúde. Ensino, ele pode colocar educação, ok? Ensino, saúde. Ele põe previdência, ele vai colocar outras coisas. Ensino, saúde. Deixa bem destacadinho.
Então, esses aqui são os casos de intervenção federal. São 7 hipóteses taxativamente descritas no texto da Constituição. Taxativamente descritas no texto da Constituição. Porque se enfatizou, professor, que qualquer outra invenção é inconstitucional. São só esses casos. A regra é, inclusive, a não intervenção. Pronto. Agora que a gente já sabe reconhecer as hipóteses de intervenção e que esse rol é taxativo, você precisa reconhecer também como é feita a intervenção. Então, veja, nesses casos aqui, ó, do inciso 1, do 2, do 3 e do 5, essa intervenção é voluntária. Como assim, professora? Você pode chamar de intervenção voluntária, intervenção de ofício, intervenção ex ofício, né? Tudo a mesma coisa. Em que o presidente, espontânea, em que o presidente da República espontaneamente resolve decretar a intervenção. Ele olhou a situação e viu, preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer aqui é decretar a intervenção federal. Então, ele age espontaneamente, como aconteceu aqui no DF em janeiro de 2023, né? O presidente, preciso fazer a intervenção federal. Fez. Espontaneamente. Fez espontaneamente. E aí, professora? E aí que a intervenção nasce de um decreto do presidente da República. Professora, o presidente da República, para decretar a intervenção federal, precisa ser autorizado pelo Congresso? Não inventa. Ele não tem que ser autorizado pelo Congresso. Ele vai lá e faz. Agora, tendo decretado a intervenção, cabe ao presidente da República encaminhar o decreto ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional aprove ou não a intervenção. Aprove ou não aquilo que o presidente da República já fez. Então, ele não depende da autorização do Congresso para fazer. Ele faz. E depois o Congresso aprova ou não, ratifica ou não. Prazo para o Congresso Nacional fazer isso, 24 horas. Se o Congresso estiver em recesso, haverá convocação extraordinária. O presidente do Senado é que convoca. Haverá convocação extraordinária. Os parlamentares deverão comparecer em 24 horas e terão outras 24 horas para apreciação do decreto. A aprovação se dá por maioria simples. Simples, eu disse. Eu não disse maioria absoluta, eu disse maioria simples. Maioria absoluta o Congresso utiliza para aprovar o estado de defesa. Maioria absoluta ele utiliza para autorizar o estado de sítio, aprovar o estado de defesa, autorizar o estado de sítio com maioria absoluta. Agora, intervenção federal ele aprova e com maioria simples. Intervenção voluntária, espontânea, de ofício. No decreto, o presidente tem que dizer por que ele decretou a intervenção, dizer qual o prazo da intervenção. O prazo não é a Constituição que fixa, é o presidente que vai dizer. A amplitude da intervenção, se vai ser uma intervenção total ou parcial, só tivemos, por enquanto, exemplos de intervenção parcial. Quais medidas ele vai tomar? E se couber, ele vai nomear ou não um interventor. A nomeação de interventor não é algo obrigatório. Pronto. Então, é o que responde àquela questão. A intervenção federal se dá, sim, nesses 4 casos que eu citei. Agora, nessa situação do inciso 4, permitir a livre atuação de qualquer dos poderes nas unidades da federação, neste caso aqui, nós temos uma intervenção provocada. O que está acontecendo, professora, dentro do Estado? O que está acontecendo é a violação à separação de poderes. Então, um poder está prejudicando o outro. Esse é o problema. De modo que o poder prejudicado, que é o que a Constituição chama de poder coacto, foi assim que você leu no artigo 36, o poder prejudicado, o poder coacto, o poder coagido pelo outro, é que vai levar o caso ao presidente da República. Então, se a violação for ao executivo ou ao legislativo, o poder prejudicado vai fazer uma solicitação
ao presidente da República. Vai pedir que o presidente da República decrete a intervenção e o presidente vai atender ou não aquele pedido. Agora, preste atenção. Se a violação for ao judiciário, a coisa muda de figura. Caberá ao STF fazer a requisição. Como assim fazer requisição? Requisitar não é pedir, requisitar é determinar que seja feito, é ordenar, é mandar. Então, neste caso do 4, o presidente da República não está agindo espontaneamente. Ele depende de uma solicitação ou de uma requisição do poder coacto, conforme seja o poder prejudicado. Ok. E nos outros casos? Nos outros casos, o 6 e o 7, eu tenho aqui também intervenção provocada. Só que é provocada por requisição. É ordem também. E ordem quem dá é o judiciário. Os outros pedem, o judiciário ordena. Lembre-se disso. Gente, vai cair isso. Olha para mim, vocês estão prestando atenção? Que isso, professor? Agora você vai se meter se a gente está prestando atenção. Claro, é. Papel de professor, ser chata a vida inteira. Você não estava voando, não, estava? Eu tive a sensação de que você estava voando. Me pareceu que estava voando. Tomara que eu esteja fazendo mau juízo, né? Ok. Então, cuidado. Incisos 6 e 7. Intervenção provocada por requisição, requisição do judiciário. Quando a gente fala de descumprimento de ordem ou decisão judicial, essa requisição será feita pelo STF ou STJ ou TSE. Tá. O STF trouxe uma determinada decisão que o DF não quer cumprir. O STJ deu uma ordem que o Estado de Goiás não quer cumprir. O TSE trouxe uma decisão que o Piauí não quer cumprir. Para garantia da autoridade de suas próprias ordens ou decisões, um dos 3 tribunais aqui poderá fazer a requisição da intervenção. Dizer assim, presidente da República, faça a intervenção no DF para garantir que o Distrito Federal cumpra a ordem tal. É uma requisição e o presidente tem que fazer. Professora Nelma, mas somente esses 3 tribunais podem fazer requisição ao presidente da República da intervenção? Somente. Vou até fechar aqui a tela de novo para você olhar. STF, STJ, TSE, ponto final, somente. Ah, não, mas ordem ou decisão do TST, do STM descumprida. Não inventa, eu não falei somente. O que não quer dizer que todo mundo possa descumprir decisão do STM ou do TST. Mas o fato é que se eu quiser garantir a autoridade do TST, o TST vai levar a questão ao Supremo e o Supremo é que vai fazer a requisição. Diretamente, eu vou repetir, somente um dos 3 tribunais poderá fazer a requisição. Somente um dos 3. Ou o STF, ou o STJ, ou o TSE. Somente. Estamos juntos? Ok. E nas demais situações aqui, ó, que a recusa de cumprimento de lei federal ou dos princípios sensíveis, colocar assim, princípios. Aqui o procedimento é totalmente diferente. Ah, como assim, professora? Aqui o PGR, ele e somente ele, vai fazer uma representação ao STF. Se o PGR perceber que um Estado, que o Distrito Federal, está se recusando a cumprir uma lei federal, não é qualquer lei, a cumprir uma lei federal, ou o Estado está violando um desses princípios sensíveis, o PGR vai fazer uma representação ao Supremo. Professora, que representação é essa? É uma petição de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Voltou a falar de controle usurário? Eu sou obrigada. Essa representação que vocês leram no artigo 36, que o PGR está fazendo,
É uma petição judicial que ele está endereçando. A petição de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Só que o legitimado dessa ação é somente o PGR. Não inventa mais ninguém. É somente o PGR. Fixo nisso. Ok. Caiu também no concurso do domingo. E é feito ao Supremo. Se o Supremo julgar procedente, o STF vai fazer a requisição da intervenção ao presidente da República. Amigos, nesses casos aqui, ó, os casos dos incisos 6 e 7, em que o judiciário faz ao presidente a requisição, o presidente tem que decretar a intervenção, e esse decreto aqui não depende da apreciação do Congresso Nacional. Como assim, professora? Isso que eu estou acabando de te dizer. Não depende da apreciação do Congresso Nacional. Quer dizer, não cabe ao Congresso dizer que aprova ou que não aprova. Nos outros casos, o Congresso Nacional aprova ou não. Nessas situações do 6 e do 7, não há que falar de dependência da apreciação do decreto por parte do Congresso Nacional. Meu Deus, professora, achou difícil? Se você achou mais complicado, quer saber por quê? É que você não estudou isso. Você andou pulando meus vídeos sobre isso, né? Porque eu tenho vídeo lá no seu curso completo detalhando, pedacinho por pedacinho, detalhando a intervenção federal, a intervenção estadual, que eu estou revisando, estou indo mais rápido, fazendo exercício com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham tirado tempo para isso. Não tirou? Não dá mais tempo. O que você vai fazer então? Pegar a minha orientação aqui e ler os artigos. O 34, 35 e 36. 34, intervenção federal, 35, intervenção estadual, 36, procedimento das duas coisas. Custo-benefício, vai compensar. Chance de cair na sua prova, muito boa. Então, ok. Ele diz assim, o presidente da República, para a decretação da intervenção federal no Estado, letra A, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo local e prévia autorização do Congresso. Falso e falso. Que, por termo agravo comprometimento da ordem pública, é uma situação de intervenção espontânea. Então, ele não depende de solicitação, tampouco de autorização do Congresso Nacional. B, não dependerá de qualquer autorização prévia do Congresso Nacional ou solicitação do Poder Executivo do Estado. Certinho. Dependerá de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do PGE. Isso aqui lá naquelas situações, os incisos 6 e 7, né? Dependerá de requisição do Tribunal de Justiça do Estado, invenção completa. Dependerá apenas de autorização prévia do Congresso, falso. Portanto, o nosso gabarito aqui é letra B.